Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com o Dr. Cândido Albuquerque, um brinde à vida, Dr. Cândido. Com certeza. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Dr. Cândido Albuquerque, advogado, criminalista, ex-presidente da OAB e hoje reitor da Universidade Federal do Ceará. Dr. Cândido, com qual desses papéis, digamos assim, o senhor se identifica mais? Minha vida foi dentro da advocacia, né? É claro que eu me identifiquei muito como presidente da OAB, é um contexto da advocacia, mas eu sou professor desde 1986. Então, estar aqui na reitoria, eu estou na minha casa, né? Porque eu sou professor há muitos anos. Então, eu me identifico com todos eles. Mas eu acho que aquele que foi mais presente na minha vida foi a advocacia. Certamente a advocacia, eu acho que foi ela que abriu as portas para as outras atividades que eu exerci. Desde criança eu queria ser advogado criminalista. Eu já ia perguntar, porque são 40 anos que o senhor está fazendo como advogado, né, esse ano. A advocacia foi a razão. Quer dizer, eu quando pensei em fazer direito, era para ser advogado criminalista. Esse era o meu objetivo. Depois eu me identifiquei, durante o curso de Direito, eu passei num concurso para monitor e aí me identifiquei com a docência. E aí resolvi me tornar professor. E também me dei muito bem como professor. E durante a advocacia, pela generosidade dos meus colegas, eu fui presidente da Ordem dos Advogados, secção do Ceará, depois conselheiro federal. E agora estou bastante realizado aqui, também pela generosidade dos meus colegas, como reitor da Universidade Federal do Ceará. O senhor falou em vocação. Desde pequeno o senhor quis ser advogado? Teve alguma influência familiar? Como foi a descoberta da vocação, doutor Cândido? Olha, é engraçado. Eu sempre quis ser advogado. Já nasceu querendo? Eu nunca tive dúvida quanto ao meu destino profissional. E meu pai era advogado, rábula, que se chamava, aprovisionado. Depois ele se inscreveu na ordem, mas aí eu já era adulto, eu já era advogado quando ele se tornou advogado. Eu desde criança queria ser advogado, e queria ser advogado criminal. Sério? E lutei por isso. E quando eu fui estudar em Teresina, lá é que eu tomei conhecimento da UFC. Eu não ouvia falar na Universidade Federal do Ceará, quando eu morava em Corrente, uma cidadezinha muito pequena no sul do Piauí. Naquela época não tinha telefone, naquela época não tinha televisão. Não tinha fax. Não tinha nem televisão, não tinha telefone. Minha cidade não tinha telefone. Quando eu vim morar em Teresina, não tinha. Corrente só teve telefone quando eu já morava em Fortaleza. Quer dizer, então tudo era muito mais difícil. E eu fui, então, estudar em Teresina. E lá comecei a ouvir falar na UFC. E aquilo, a universidade habitava o imaginário de toda a juventude. E que quisesse fazer qualquer coisa no Nordeste, né? Assim, medicina, o cara, bom, se fizer na UFC tá bem feito, direito também, engenharia. Então todo mundo queria isso, habitava o inconsciente da gente, ou o consciente mesmo, a gente queria aquilo. E eu resolvi vir para Fortaleza. O senhor vislumbrava sentar na cadeira de reitor, doutor Cândido. Como é que está sendo isso para o senhor? Não ser advogado permeava seu imaginário, mas ser reitor da universidade que o senhor sempre imaginava. Eu até me emociono, mas não, nunca passou. Não. E como é que está sendo essa ser experiência? Ser presidente da OAB também nunca passou. O que eu queria era ser advogado, era só o que eu queria. Depois essas oportunidades foram aparecendo. Mas qual é o sentimento de sentar ali, ó, naquela cadeira? É muito gratificante.
Muito é uma honra desafio. destinada a poucas pessoas, né? Então você tem que agradecer a Deus, agradecer os colegas que ajudam você a administrar a universidade. A universidade é como se você fosse prefeito de uma cidade muito grande. É uma cidade muito grande, basta que você veja, a UFC tem um orçamento gigantesco, né? E multifacetária, porque você tem uma parte administrativa, tem uma parte acadêmica, enfim, é muito complexa, mas é muito enriquecedor, porque nós temos uma comunidade muito preparada. Então, assim, quando você diz, você é reitor da UFC, significa dizer que você está num local, você está liderando uma comunidade extremamente qualificada, que trabalha com equipamentos de última geração, produz o que há de melhor em termos de conhecimento em todas as áreas. E aí você vê, é uma honra muito grande. É realmente uma coisa que me deixa muito feliz. Mas é mais difícil ser reitor ou defender, atuar na área criminalista? São coisas muito distintas, né? Muito doutor distintas, Cândido? muito distintas. Né? Eu acho que para você ser um bom advogado criminal, eu acho que você tem que ter um dom muito específico, você tem que ter uma vocação muito específica. A advocacia criminal requer, além de uma flexibilidade de raciocínio muito grande, porque é tudo muito rápido. Você imagina um júri você tem muito pouco tempo para pensar. A resposta tem que ser imediata, você, se precisar, tem que mudar a tese imediatamente, mudar o argumento. Ser reitor já requer um conhecimento mais estratégico. Você tem que ter muito mais qualidade de gestor. Você precisa ser um bom gestor. O advogado criminal não precisa ser um bom gestor, não. Mas aqui precisa ser um bom gestor. E eu acho que esse é um grande problema. A universidade já teve grandes gestores, mas já teve grandes problemas de gestão também. Ultimamente a gente teve algumas dificuldades. Quando você compara com algumas universidades aqui do Nordeste, a gente vê que a gente foi alcançado por algumas universidades que foram mais bem geridas do que nós. Mas nós tivemos um grande gestor, que foi o professor Martins Filho, né? Foi a grande alma dessa universidade, né? O trabalho do professor Martins Filho é fantástico. Tivemos grandes outros reitores, sem dúvida nenhuma. Não vou nominar para não cometer a indelicadeza. Vou ficar só no nome do professor Martins Filho, porque ele realmente nós nos inspiramos nele. Todos nós temos o professor Martins Filho com a grande referência de gestão de uma universidade. Ele pegou uma universidade que estava nascendo e rapidamente transformou numa grande universidade. E com vocações múltiplas, né, plurais. O professor Martins Filho teve o cuidado de pensar e construir um museu para a universidade. Quer dizer, ele estava construindo isso, não, mas precisa ter um museu. Né? Visionário. Quer dizer, ele tinha essa... Era um gestor, na expressão plena da palavra. Então, eu acho que o reitor, a reitoria requer de você isso. E o senhor está conseguindo? Acho que sim. A gente tem as respostas que a gente tem recebido. Eu recebi a universidade numa situação muito difícil. Obras que estavam concluídas e que estavam sem atividade, como Itapajé, o campus de Itapajé, laboratórios fundamentais para a universidade que estavam abandonados desde 2013, 2014. Tudo isso eu sabia. Então eu não reclamo de nada. Está sendo difícil? Tá, mas eu acho que você se mostra um bom gestor quando você encontra situação difícil e que você consegue resolver. Nós queremos transformar a universidade num centro de pesquisa, inovação e empreendedorismo. Essa é a sua missão, né? É a missão. Bom, a gente já está aqui sabendo, tendo mais conhecimento do lado reitor, do lado advogado, doutor Cândido. Mas no próximo bloco eu quero saber se dá tempo de se cuidar, a questão da família, o peso da espiritualidade na vida do senhor. Certo? Ok, perfeito. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.
Viver Mais de volta, hoje tomando... Pode tomar um café, ainda tem, Tomando Tocando. um cafezinho aqui. Preparado pelo Toinho, né? Toinho é bom no café, né? Muito bom. Bom, a gente já conheceu o lado, como eu disse anteriormente, do advogado, do despertar da vocação e a rotina do Dr. Cândido Albuquerque fora aqui da sala da reitoria, do pensar professor. Como eu ouvi dizer que até avião o senhor pilota, Dr. Cândido? É verdade? Esse é meu hobby, né? Eu gosto, sou piloto e piloto avião mesmo. Sério? Não é ultraleve, eu comecei no ultraleve, mas depois eu fui pro avião, eu sou piloto de avião. E isso é muito bom, porque isso faz com que eu mantenha um cuidado com a minha saúde. Porque eu tenho que renovar periodicamente o meu cartão de saúde de piloto. Né? O Brevet, você tem que fazer o teste também voando com alguém da ANAC que controla. Mas você tem que ter um controle de saúde. São duas carteiras separadas, são duas habilitações separadas. Como é que o senhor cuida da saúde? Eu cuido da saúde, eu deveria cuidar melhor. Eu trabalho, a coisa que eu mais faço na vida é trabalhar. Isso é claro. Por isso que eu pergunto, onde é que ele arranja tempo? Eu trabalho, sempre trabalhei. Quer dizer, durante o período que eu era só professor, eu fazia questão de chegar mais cedo na universidade, eu dava aula a partir das 7 horas, para terminar mais cedo, para ir para o meu escritório trabalhar, e voltava à noite para dar aula, e tinha o dia todo para trabalhar. Então eu trabalhava 12, 14 horas por dia, e isso não me fazia nenhum mal, pelo contrário. Fazia muito bem. Aliás, eu costumo dizer... Porque o senhor não tem mais 40, né? Não, 64. É assim, mas eu acho que, na verdade, eu não trabalho. Eu faço com tanto amor o que eu faço, que eu acho que eu me divirto. Assim, o trabalho não é um peso para mim. Nunca foi. Quer dizer, eu nunca pareci assim, eu estou morto de trabalho. Não. Mas como é que concilia o cuidar da saúde? O senhor faz atividade física, faço que atividade eu sei, todo de madrugada? Eu chego na academia 6h30. 6h30 eu estou na academia, final de semana. A grande vantagem é que a minha esposa, a Rebeca Albuquerque, advogada, né? Ela hoje toma conta do escritório, né? E faz muito bem. Ela é esportista. Rebeca faz maratona. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Parabéns, certeza. Rebeca. Doutora Rebeca. E ela me arrasta para os exercícios, sempre. Ela contrata o personal, ela vai lá, vê o horário, assim, ela faz isso. E minhas filhas, eu tenho 4 filhas, Beatriz, Carolina, Isabela e Catarina. Também são esportistas, todas elas fazem exercício. Eu acabo vivendo numa casa onde as pessoas... Cercado de mulheres, se não obedecer, doutor Cândido... Eu não tenho essa opção. Mas eu precisava fazer mais, até porque na minha idade eu preciso me cuidar. Mas eu tenho meu cuidado, com um certo cuidado, né? Eu gosto de andar de bicicleta. Maravilha. Eu ando bastante de bicicleta. E hoje, tantas ciclovias, né? A gente está cercado de ciclovias. Faço academia, então eu não sou sedentário, não. Agora, o esporte principal que eu gosto, que é pilotar, você não faz muito exercício, na verdade. Você mas não trabalha a mente, né? Trabalha a mente e você tem que ter cuidado com a saúde, senão você não renova a sua carteira. Qual foi a última vez que o senhor renovou? Em maio, agora. Agora? Olha! Estou com a carteira aí. Está com a saúde em dia. Minhas carteiras absolutamente em dia. Eu vi recentemente nas redes sociais que o senhor está comemorando 30 ou 25 anos de casado? 26. 26 anos de casado. Qual o segredo de um casamento dessa forma, doutor Cândido? Porque o que a gente vê hoje são as relações efêmeras, líquidas, né? Como disse o Zygmunt Bauman. E o senhor tem uma receita também? Eu acho que não tem receita para isso, não. Eu acho que é tolerância mesmo. Você erra, tem que tentar corrigir, não pode deixar faltar o respeito. E tem que ter amor. Tem que ter amor para poder... Você tem que fazer da sua casa um ambiente gostoso de viver. Esse ambiente a vontade de voltar para casa depois de uma jornada. Isso é fantástico. Né? É bom você chegar em casa, né? É gostoso chegar em casa. Eu acho que tudo isso, esse ambiente que você constrói aí, eu acho que isso aí depende dos dois, do marido, da mulher, claro, e depende também do ambiente dos filhos, porque eu acho que se você tiver um ambiente em que os filhos sejam conflagrados, eu acho que acaba a sua casa não ficando tão gostosa como é.
e eu tenho um ambiente doméstico muito gostoso, muito Que favorável. maravilha. As meninas são advogadas Não, também? eu tenho a mais velha, Beatriz, é advogada, está se dando muito bem na advocacia. A minha segunda faz medicina, faz o 3º ano de medicina, que é a Carolina. A Isabela está fazendo o vestibular no INSPE em São Paulo, ela quer fazer essa área de administração e quer fazer o INSPE em São Paulo, está tentando. Por acaso, agora ela acabou de ser aprovada na 2ª fase, falta a última fase, mas eu acho que ela vai se dar bem. E a mais novinha tem 16 anos, ainda não definiu. Não definiu, mas ela disse que quer fazer direito e eu espero que sim. O senhor morou na casa do estudante aqui em Fortaleza? Não tinha espaço, foi engraçado. Eu vim para morar na casa do estudante Ah. e comer no restaurante universitário. Ocorre que não tinha o controle que tem hoje. Então, eu fui até aceito para a residência universitária. Ocorre que não tinha espaço. Era impossível. Aí o senhor ficou aonde? E aí eu me associei a 2 colegas e nós alugamos uma kitnet. Porque na época tinha o chamado Crédito Educativo Manutenção. E aí eu comecei também a trabalhar. Mas o que foi fundamental para mim foi o restaurante universitário. Durante todo o meu curso, eu me alimentei no restaurante universitário. Hoje o restaurante, o senhor tem então um outro olhar para o restaurante universitário sempre daqui? tive. A gente aqui estava nos bastidores, eu estava ouvindo ali a conversa sem querer, né? Mas jornalista escuta tudo. E o doutor Cândido batalhando para a abertura de uma cantina. Olha, Sim. baixa aí o preço, porque não tem condição da pessoa... Você tem que atender Então, o aluno, veja bem, você tem, o importante é você atender o aluno. Então, assim, ó... E o senhor vivenciou eu isso. vivenciei. Né? Olha, eu não teria vindo morar em Fortaleza se não fosse o restaurante universitário. Porque o resto você consegue. Você se junta ali com 2, 3 colegas, aluga uma kitnet, muitos colegas fizeram isso, até com mais conforto do que a residência universitária, porque a gente tinha o crédito educativo manutenção, e a gente trabalhava também, Então, é fácil você ter um local para morar. O difícil é você se alimentar. Então, o de comer, como diz a comer, como diz, é muito mais difícil. Por isso eu tenho, pelo restaurante universitário, um carinho muito especial. Porque ali estão 4 anos da minha vida. Aliás, 4 anos decisivos da minha vida. Sem aquele restaurante, eu não teria vindo morar no Ceará. Porque eu não teria como me manter. Eu podia ter um lugar para morar, mas não tinha como me alimentar. Tanto que agora, na pandemia, nós fechamos o restaurante universitário, porque é proibido, ainda está fechado, é difícil você fazer qualquer tipo de separação, mas nós damos o auxílio à alimentação. Nós mandamos deixar quentinha nas residências universitárias. Então, os alunos que estão na residência universitária, eles estão recebendo o alimento. Porque eu sei da importância disso. Então, é isso que... quer dizer, minha história na UFC faz com que eu conheça as necessidades da comunidade. Exatamente, como o senhor disse, para assumir um cargo você tem que saber as necessidades. Bom, mas a gente já falou muito de trabalho, eu quero saber se o doutor Cândido Albuquerque pensa em aposentadoria, mas respondendo no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, hoje tomando aqui café na reitoria com o doutor Cândido Albuquerque. E eu deixei lá, doutor Cândido, o senhor começou a trabalhar muito jovem, fez 64, né? Agora, o senhor pensa em chutar o balde, se aposentar e ficar só pilotando? Não, eu não tenho isso aí. Eu nunca vou me aposentar. Não tem como. Quer dizer, se Deus permitir, um belo dia eu vou deixar a UFC, mas eu volto para o escritório. Talvez com a mesma intensidade, não, mas eu vou escrever, eu vou, enfim, pesquisar. Durante a pandemia foi um teste muito interessante, porque eu pude participar e atualizar livros, escrever novos livros, escrever capítulos de livros. Sempre voltado para o direito? Sempre voltado para o direito. Sempre voltado para o direito. Eu estou saindo agora com 4 ou livros ou capítulos de livros
mas todos, 5 na verdade, um já foi publicado, que foi em homenagem ao ministro do Supremo. Eu fiz um capítulo de livro. Então foi um momento que eu vi que é um bom passatempo você pesquisar para escrever. Então é isso que eu pretendo fazer. Eu acho que Deus não me deu a natureza de ficar parado não. Deitado Não numa fiquei, rede, não, voltar isso, lá para a isso corrente. Isso não está no meu horizonte, não. Eu vou inventar alguma coisa para fazer. E acho que escrever, pesquisar, escrever é uma boa contribuição que você pode dar para a humanidade. Uma contribuição mínima, mas é uma boa contribuição. Eu digo porque eu tenho acompanhado alguns colegas que pararam e começaram a escrever, e a contribuição que eles estão dando é muito importante. Não é? É o legado, né, doutor Cândido, que a gente pode deixar, né? Eu sinto muito porque alguns não tenham deixado grandes legados, que são pessoas que eu tenho grande admiração. Pode vir aí. Tem 2 advogados no Ceará, que eu digo isso até como forma de homenageá-los, que assim, não deixaram livros. É Jurandir Porto e Feliciano de Carvalho. Eu acho que eles 2, cada um na área, Jurandir Porto na área criminal, Feliciano de Carvalho na área civil, eu acho que se eles se dedicassem a escrever, seriam obras que se eternizariam, porque são 2 grandes profissionais. Doutor Cândido, o senhor falou muito dessa gratidão a Deus. Então, o senhor é um homem de fé? Segue alguma religião? Sim. Qual é a religião? Eu sou batista. É batista? O senhor batista. frequenta o templo? Frequento com a assiduidade muito menor do que deveria. Mas eu nasci dentro do Colégio Batista, lá em Corrente. Lá tem um Colégio Batista, um colégio muito bom. Completou 100 anos em 2020. Nós íamos fazer uma grande festa, os ex-alunos, mas a pandemia impediu. Nós não pudemos fazer essa homenagem. Então, um colégio maravilhoso. Você imagina, um colégio fundado pelos americanos, uma missão batista do Texas, em 1920. Lá em no Correntes? dia 20 de maio. Sim, eles criaram. E eu nasci lá dentro, porque minha mãe era professora lá. E eu nasci dentro desse colégio, que foi a grande diferença na minha vida. O que eu trouxe de extremamente válido? Da questão da religiosidade, além da religiosidade, porque era um Sim. colégio batista, foi uma formação ética, uma formação moral muito sólida, porque a gente, além de estudar no colégio batista, você, além de aprender o que é básico das ciências, né? Sim. Português e ciências de uma maneira geral, Básico. matemática, física e química, você sai com uma carga ética, moral muito forte e com um conhecimento muito bom, porque o colégio é fantástico até hoje. Doutor Cândido, aqui no Viver Mais eu sempre falo das dores e as delícias da passagem do tempo. Como é que o senhor encara a passagem do tempo, os cabelos brancos? Qual é o seu olhar para a maturidade? Né? Ainda tem bastante. Qual é o seu olhar para a maturidade, para o envelhecer? Meu olhar é de gratidão. Eu acho que eu vivi muito intensamente, estou vivendo e acho que vou viver ainda muito tempo, com muita intensidade. Claro que você tem algumas dificuldades. As limitações, né? As limitações que a gente tem. E assim, eu não sou de guardar ódio, eu não guardo nenhum rancor. Quando eu cheguei aqui na reitoria, um pequeno grupo, por razões ideológicas, por exemplo, me hostilizou. Isso o senhor superou isso? Total. Eu tenho pena do que aconteceu, porque eram nas regras legais. Eu acho que nós temos que promover a universidade, as pessoas precisam ter uma coisa que eu digo muito, é tolerância. E eu sou muito tolerante, mas acho que as pessoas não têm essa racionalidade. Então, eu não tenho, assim, se você disser, como é que você avalia a vida? Se tem mágoas, amarguras, não. Então, o senhor vai viver 100 anos, viu? Muita gratidão. Olha, para quem nasceu lá no Piauí, no interior, numa cidadezinha pequena, e hoje é reitor da UFC, tem que agradecer a Deus. Tem que agradecer. É muita generosidade. Construir uma família maravilhosa. Só tem que agradecer, maravilhosos. Né? Construir uma carreira como advogado que, para mim, me realizou totalmente. Como advogado criminal, eu me realizei totalmente. Então, eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que procurar fazer o bem. Quer dizer, por todo esse acolhimento. Minha vida foi toda, por exemplo, minha vida acadêmica, foi toda dentro da universidade. Aqui eu fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, só livre docência que eu fiz na UVA. O resto eu fiz tudo aqui. Então, aqui é minha casa. Filho, é uma filha. Eu sou filho da UFC. Minha vida é a UFC. Então, eu tenho obrigação de retribuir isso,
fazendo o melhor para engrandecer o nome dessa universidade. Como na advocacia, eu hoje estou afastado da advocacia do dia a dia, mas a advocacia foi fundamental para mim. Minha vida foi a advocacia. Então, quando eu olho para trás e vejo, bom, eu construí uma vida profissional na advocacia familiar, muito bem sucedida, na vida acadêmica também muito bem sucedida, construí uma família maravilhosa, tenho amigos maravilhosos, só posso agradecer a Deus. Não tem que pedir nada, é só gratidão. Eu tenho que agradecer. Né? Eu acho que eu cheguei a um ponto da minha vida que eu tenho que pedir a Deus saúde para ser feliz e tenho que retribuir a toda a comunidade, mas não é só o UFC não, a toda a comunidade eu tenho que retribuir por tudo que eu recebi. Eu sou Parabéns, muito doutor grato Cândido. por tudo isso. Acabou o programa, que bom. Que pena, mas que bom. Que pena e que bom. Bom, o senhor está nas redes sociais? O senhor é ativo, né? Tô, no Facebook? No Facebook eu sou ativo. Ele curte, eu não sei como é que dá tempo, né? Porque a gente, o Viver Mais, toma um café, senão vai esfriar. Enquanto o senhor toma aí, eu quero lembrar que nós estamos nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com o doutor Cândido Albuquerque, você vai lá, compartilha, escuta de novo, assiste novamente, segue Ian Gomes, jornalista no Instagram, que a gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Pois é, qual é o Face do senhor, doutor? Cândido Albuquerque. Pronto, no Instagram não, por enquanto Instagram só Face? É Albuquerque Cândido. Maravilha, doutor Cândido, foi uma alegria, vamos brindar essa gratidão. Eu que agradeço a essa vida, oportunidade. viu? Maravilhoso. Mais bênçãos na sua vida. Obrigadíssimo. Viver Mais de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.